Porque confederações de municípios demonstraram apoio a uma CPI ampla no Senado para apurar também a conduta das cidades no enfrentamento ao coronavírus. A comissão parlamentar de inquérito, que deve ser instalada nos próximos dias, tem o governo federal atualmente como o seu principal foco, né? O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, avisou que não teme qualquer investigação. Da nossa parte não existe problema nenhum, nós não temos preocupação, porque os prefeitos, como eu disse, quase todas as prefeituras, né, por obrigação tem que ter um site de transparência. O Senado, claro, tem toda a competência para analisar verbas federais que são destinadas, mas nós temos as câmaras municipais, nós temos as assembleias legislativas e achamos que isso daí seria uma cortina de fumaça também, para criar um escopo enorme e não ter um foco naquilo que nós precisamos ter. Nesta segunda-feira, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou no Twitter que já conta com pelo menos 34 assinaturas de apoio ao pedido para a instalação de uma CPI que investigue também prefeitos e governadores. Segundo apurou a Jovem Pan, o parlamentar pretende protocolar o requerimento nesta terça-feira, no início da sessão do Senado Federal. Vamos nessa, conversar com os nossos comentaristas sobre essa história de CPI da Covid-19. Amanda Klein, eu começo por você hoje. Como é que você enxerga essa inserção aí nesta CPI de prefeitos e governadores? Olha, eu acho que o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, tem razão. É uma tática, uma manobra diversionista do governo federal para ampliar e muito o escopo da CPI, incluir os 27 governadores e mais de 5.500 municípios. É uma tentativa de esvaziar a CPI e fazer com que essa CPI acabe em pizza. E essa é justamente a estratégia do governo federal, não sou eu quem estou dizendo, o próprio presidente Bolsonaro admitiu isso numa conversa revelada ontem pelo senador Jorge Cajuru, quando ele pede uma CPI da Covid no Brasil, pede a investigação de governadores e prefeitos, diz que não pode ser só o governo federal o investigado, né? Pede também até o impeachment de ministros do Supremo. Daqui a pouquinho a gente vai debater melhor esse assunto, né? Então, o governo, na verdade, ele tentou várias manobras para tentar sair do corner político, né? Primeiro, retirar as assinaturas da CPI, dessa primeira CPI protocolada ali de requerimento do senador líder da oposição, Randolfo Rodrigues. Tinham 32 assinaturas essa CPI, o mínimo necessário para protocolar esse requerimento e instalar a CPI é de 27 assinaturas. Eles tentaram retirar, não conseguiram retirar as assinaturas. Foram para a segunda manobra, que é o quê? Ampliar o escopo da investigação com vistas a esvaziar essa CPI. Então, nisso eles vêm conseguindo algum resultado. Agora, qual é a maior probabilidade hoje, segundo os senadores com quem eu conversei desde amanhã? É a pensar essa segunda CPI, a primeira CPI. Agora, tem alguns senadores independentes de oposição muito experientes que devem fazer parte aí dos 11 titulares, 11 integrantes dessa CPI, e esses senadores não morrem com barulho da bala, não, viu? Muitos deles me disseram, inclusive, que são favoráveis à ampliação do escopo da CPI, a governar também, a investigar também governadores e prefeitos. O que pretendem, o que querem esses senadores? Eles querem ter a maioria dos integrantes, a relatoria dos trabalhos e, com isso, conseguir, pelo menos, segurar ou direcionar das diretrizes para o segmento, para a sequência da CPI. E aí eu até noto alguns dos senadores com quem eu falei, não vou declinar os nomes, mas só para vocês terem uma noção, um deles fala assim: fatos com conexão já são previstos na CPI, muda muito pouco, só a narrativa. Outro senador me disse, olha, talvez seja preciso delimitar melhor o objeto dessa segunda CPI, porque ele está muito amplo para investigar todos os governadores e todos os prefeitos. Pode ser que o presidente Rodrigo Pacheco tenha que requerer isso, tenha que exigir isso, uma delimitação maior do objeto de investigação. Mas tudo isso está sendo trabalhado nos bastidores e a gente ainda vai ouvir muita confusão nessa história de CPI, viu, Paulo? Amanda, mas quero saber a sua opinião. Precisamos inserir prefeitos e governadores ou não? Eu acho que você pode ampliar um pouco o escopo da investigação. Por exemplo, a primeira CPI falava para investigar o que aconteceu com o fornecimento de oxigênio em Manaus, que a gente viu aquele caos das pessoas morrendo asfixiadas e sufocadas. Então, obviamente, você vai precisar
investigar o governador do Amazonas, o prefeito de Manaus e algumas outras prefeituras. Então, isso até já havia sido pedido no fim de semana pelo senador Alessandro Vieira. Então, você amplia um pouco o foco de investigação, mas somente a proposta de CPI não consta isso, né? Conexos. Na proposta inicial do CPI não consta a investigação de prefeitos e governadores. Não consta. Eu acho que vai criar muita confusão e tende a esvaziar a CPI se você ampliar demais o foco. Mas, levando em consideração o objeto previsto na primeira investigação, que é o fornecimento de oxigênio em Manaus, no Amazonas, é óbvio que você também tem que investigar o trabalho nas esferas estadual e municipal. Perfeito. Nesse caso, sim. Perfeito, querida. Rodrigo Constantino, agora eu quero saber de você. Amanda traz esse argumento de que isso poderia ser uma manobra do governo federal. O que você acha? Que esse é um argumento forjado pela extrema esquerda, pelo Randolph, que é companheiro do Maduro, né, e que está querendo essa CPI só para tentar, de alguma forma, desgastar o presidente Bolsonaro e fazer, nas palavras do próprio presidente, algum tipo de relatório sacana, né? Veja, é muito curioso, né, a gente ouvir a conversa, que foi vazada de forma totalmente antiética, aqui nos Estados Unidos seria crime, né, pelo senador Cajuru, mas é muito curioso a gente ouvir a íntegra da conversa ali, de uns 6 minutos, né? E ver depois a chamada de um jornal como a Folha de São Paulo, por exemplo, que vai na linha da Amanda, que diz assim, presidente tenta melar a CPI. Aí você vai ouvir o áudio, o presidente está falando o contrário, falando, olha só, tem que fazer uma investigação mais ampla, senão é pura sacanagem. Até porque, Paulo, é importante o nosso ouvinte, nosso telespectador ter em conta, né, que não há nenhum tipo de indício de algum crime cometido, nenhuma evidência de nada pelo governo federal. Em compensação, o Covidão já é uma realidade, já tem governador que foi deposto, tem secretário que foi preso de saúde em vários estados, né? Então, é uma coisa realmente patética e isso aí expõe o seguinte, quem está falando em CPI, mas que é uma CPI restrita, né? E com certeza a decisão do Barroso só foi tomada por isso, e agora a gente vai ver a mágica acontecer, né, com essa coleta de assinaturas do senador Girão, que não é um senador governista, bolsonarista, mas sim independente, e que quer exatamente isso, né, que a investigação seja completa e não pela metade, né? Não seria tomada a decisão do Barroso, mas o que essa turma quer obviamente, manchete eleitoreira, não tem nada a ver com ética. Isso ficou muito claro, as máscaras já caíram, eles estão contando com o apoio de gente como Renan Calheiros, né? É realmente uma coisa de mau gosto. Agora, eu fecho esse primeiro comentário, Paulo, só dizendo o seguinte, a turma que achou que esse áudio vazado de forma antiética pelo senador ia ser um desgaste para o presidente, cometeu o mesmo erro que aquela reunião ministerial lá, né? O que o povo viu foi um presidente falando o seguinte, tem que investigar, mas investiga todo mundo, né? O que estão tentando fazer é politicalha. Então, por que estão tentando restringir? Porque querem criar manchetes sensacionalistas. Exatamente disso que se trata e acho que a população já percebeu. Ok, Constantino, a gente vai falar bastante sobre esse áudio divulgado aí pelo senador Jorge Cajuru, mas, meu querido Jorge Serrão, eu quero saber o que você acha da inclusão de prefeitos e governadores nessa história toda da CPI. Corretíssima e inevitável. Você não poderia abrir uma CPI para apurar os problemas de gestão pública na pandemia sem levar em conta o todo da administração pública. Até porque, vamos lá, raciocínio bem objetivo, óbvio, lulante. O governo federal, no portal da transparência, revelou o quanto ele passou de recursos para estados e municípios. Então, é natural que possa haver uma cobrança pública do uso deste dinheiro. Muita gente sabe, está todo mundo vendo, que em muitas cidades que receberam dinheiro não houve aquele atendimento classe A que se esperava pela grana recebida do governo federal. Então, é muito correto, era natural que se fizesse uma apuração ampla. Agora, a ampliação da CPI da pandemia, ela pode se transformar na CPI do pandemônio. Por quê? Não interessa, sobretudo, a governadores essa CPI. Ao governo federal, o presidente Bolsonaro, na conversa com o Cajuru, já deixou claro que tudo bem, para ele tanto faz, a coisa vai ter lá uma pressão, com certeza em cima do Pazuello, do trabalho dele no Ministério da Saúde, mas que, ok, ele toparia a jogada. A Associação de Prefeitos também admite
que a CPI é plausível para investigar os municípios. Agora, os estados, aí entra o jogo político e o interesse do ano que vem. Tem eleição para governador. E senadores que querem ser candidatos vão usar certamente essa CPI para detonar os seus desafetos locais. Então, essa CPI da pandemia vai ser a CPI do pandemônio. Pode ter certeza. Vejo aqui a Amanda Klein pedindo a palavra. Vai lá, Amanda. Eu concordo com o Jorge. O problema de virar CPI do pandemônio é que você acaba não investigando nada nem ninguém, né? Então precisa ter um objeto mais delimitado. Também no foco inicial dessa CPI é investigar o governo federal. E tem muita, ao contrário do que o Constantino diz, tem muita coisa para ser investigada sim. Tem para ser investigada a omissão do governo federal, o atraso na compra de vacinas, o dinheiro gasto, os milhões de reais gastos com medicamentos como cloroquina e ivermectina, comprovadamente ineficazes, sem ciência nenhuma por trás, o atraso de insumos, kit intubação. Até o senador Randolfo Rodrigues faz uma lista muito ilustrativa e detalhada de pelo menos 14 itens que tem que ser investigados sobre incompetência e omissão do governo federal. Ficou muito claro na crise em que as pessoas morreram sufocadas, asfixiadas no Amazonas. Agora, quando você fala de narrativa, Constantino, aqui o presidente Bolsonaro, eu quero lembrar algumas das frases mais eloquentes nessa conversa com o senador Cajuru, em que o Bolsonaro diz o seguinte: por enquanto o que está aí é um limão, ou seja, a CPI é uma coisa azeda, é uma coisa que incomoda, que preocupa o governo. Tem que fazer uma limonada, tem que peticionar o Supremo para colocar um impeachment também. Então, são duas as estratégias do Bolsonaro: CPI ampla, pegando governadores e prefeitos, e investigar ministros do Supremo. Aí o Bolsonaro conclui: eles vão ponderar tudo, né? Eles, o Supremo, não tem nem CPI, nem investigação do Supremo. Então, ele acha que articulando para investigar ministros do Supremo, ele vai conseguir cercear, vai conseguir, de alguma forma, fazer com que o Supremo tire a investigação ou barre a investigação da CPI. Ele não quer nenhuma coisa nem outra. Então, obviamente, ele está assustado. O governo está em um momento de fragilidade, o orçamento não conseguiu ser sancionado até agora, tem muitos favores e muitas emendas parlamentares para pagar, está numa queda de popularidade e no auge, no pior momento da pandemia. Então, o governo tem muitas razões para ser investigado e muitas razões para ficar preocupado. Vai lá, Constantino. De novo, quando você espreme a fala da Amanda, que é a mesmíssima do Randolfo Rodrigues, da extrema esquerda, companheiro do Maduro, quando você espreme não tem um fato, não tem um indício concreto, só tem narrativa, né? Então, o que o presidente está temendo é, obviamente, uma CPI, que você sempre sabe como começa e não sabe como termina, que vai ser usada para isso, para palco circense da extrema esquerda com a complacência ou conivência daqueles que se dizem liberais e que descem do muro sempre do lado esquerdo, sentado no colo de petista, né, para tentar desgastar o governo com essas narrativas que a imprensa adora, de que as pessoas morreram asfixiadas por omissão do governo federal, que é uma narrativa que não se sustenta por 2 segundos de reflexão por pessoas sérias, mas que a extrema esquerda insiste em tentar ventilar com apoio da militância na imprensa. Então é só disso que se trata. Sobre os ministros do Supremo, né, que a gente vai falar depois, tem pauta, né? O Marco Aurélio, podia falar também do Alexandre de Moraes, que participou de live no final de semana junto com advogados petistas, como o Cacai, e falou sobre urnas e fake news, né? E logo depois da fala dele, dizendo que ia agir preventivamente, um advogado petista disse que se fosse essa postura em 2018, tinha um candidato muito melhor que teria vencido, né? O Haddad. Olha que coisa louca. Nós estamos diante de militantes petistas disfarçados de juízes, de ministros do Supremo. Mas isso não preocupa a Amanda, não preocupa o Randolph. Por que será? Será que é porque o STF virou o instrumento, o tapetão da extrema esquerda que não vence nas urnas? Jorge. É óbvio que qualquer CPI tumultua o ambiente político e o presidente Bolsonaro ficou preocupado com isso. Agora, quem também ficou preocupado com a mudança do escopo da CPI foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Tanto que nas conversas de bastidores hoje dos ministros do Supremo, muitos já manifestaram que vão referendar a ordem que Barroso deu para que o Senado fizesse a CPI, essa ordem que é estranha, tá? Porque o Senado é papel dele decidir se faz ou não, não precisaria o Supremo dar essa ordem, mas a tendência é que os ministros referendem a ordem do Barroso, mas coloquem ali uma ressalva, que a CPI só possa acontecer quando os trabalhos do Senado estiverem no ritmo presencial, ou seja,
tão cedo isso não deve acontecer. Então, dá para fazer CPI agora? Essa é uma outra pergunta. No aspecto sanitário, me refiro. No aspecto sanitário, com certeza não. Com as restrições que o próprio Senado se colocou para trabalhar, não. Então, isso daí está com cara de uma CPI que vai ser empurrada com a barriga lá para frente. Muito bem. Amanda Klein. Não, o Jorge tem um ponto aí, a gente já começou a debater, eu até trouxe isso na sexta-feira, porque realmente há essa movimentação no Supremo, e isso vai ficar claro na quarta-feira, se a CPI poderá ser instalada imediatamente, ou seja, obviamente haverá maioria no Supremo para referendar a decisão do Barroso, porque é uma decisão constitucional e que conta com uma ampla jurisprudência. Mas o outro ponto é se essa CPI será instalada imediatamente, ainda nesta semana, ou se ela pode ficar para depois da crise sanitária, porque aí é como você e o Jorge falaram, né? Então você tem que fazer diligências, ouvir pessoas, depoimentos. Então, isso, na verdade, muitas vezes pode acabar ensejando, né, um encontro presencial que não seria indicado agora nessa época da pandemia. Então, isso vai ficar para responder. Agora, outro ponto que eu queria dizer é que esse STF, que o Constantino tanto fala que é comunista, é petista, é engraçado você falar em narrativa, mas só você usa essas palavras o tempo todo aqui, né, comunista, petista, esquerda, extrema esquerda, a mídia hipócrita, etc., a mídia esquerdista, eu não usei nenhum desses qualificativos, desses adjetivos. Mas, enfim, esse mesmo Supremo foi quem condenou o PT no mensalão, muitas figuras preeminentes do PT, quem supervisionou o impeachment da presidente Dilma Rousseff e também, durante muito tempo, apoiou o Lava Jato. Só agora que a gente vê uma reação da classe política junto com o Supremo e junto com o Poder Executivo à Operação Lava Jato. Mas, durante muito tempo, foi esse Supremo Tribunal Federal que supervisionou e ainda fez cor para que o PT fosse alijado do poder. É bom a gente ter isso em mente. Constantino, você foi mencionado, então tem que responder. Eu quase não quero gastar calorias para rebater uma bobagem dessas, né? Quer dizer, agora um Supremo seríssimo que temos e não de militantes da esquerda. Sobre os rótulos, né? É curioso que basta abrir o jornal, Amanda. Você vai encontrar lá Bolsonaro sendo chamado de tudo, né? Inclusive de extrema-direita, pela imprensa que não diz que apoiadores de Maduro são esquerdistas radicais, são extrema-esquerda, são comunistas, né? Partidos que oficialmente defendem o comunismo não são comunistas. Eu apenas coloco os pingos nos is, eu apenas trago os fatos, né? Agora, se incomoda você eu mostrar a militância do Supremo, porque você tem suas fontes e defende muito, com muito empenho, inclusive, esses ministros que são a vergonha nacional, né? Para todo mundo que está observando, atento o que está acontecendo no país, aí eu deixo a nossa audiência julgar. O que eu posso falar? Te incomoda eu falar a verdade sobre o Supremo. Eu entendo, Amanda, porque não é todo mundo realmente tem coragem de fazer isso mesmo, não. Amanda Klein, agora eu quero saber se você se incomoda. Não, eu acho que o que incomoda muito o Constantino é eu criticar o governo Bolsonaro, que ele defende com unhas e dentes. Em hipótese alguma. Fala que defende o Supremo, eu posso criticar abertamente o Supremo, não tenho rabo preso com ninguém, não tenho compromisso com erro. E acho que esse Supremo erra em muitos momentos, sim, tem um clima de insegurança, um ambiente de insegurança jurídica enorme. Concordo quando você faz essa crítica e acho que ela é muito contundente e tem razão de ser, Constantino. Agora, eu só não acho que você tenha que ficar rotulando tudo, que é esquerda, extrema esquerda, como se o que eu falasse sempre partisse de um viés ou de um ponto de vista esquerdista ou comunista, porque não tem nada a ver, todo mundo é livre para criticar. Não existem só essas duas cores, existem milhões de nuances no espectro político. Não, existem 50 tons de vermelho, é verdade. Existem 50 tons de vermelho e existem até aqueles que tentam mascarar o vermelho. Tem aí uma turma alaranjada que morre de vontade de esconder o vermelho. A Folha também fez uma campanha com amarelo, mas no fundo a gente sabe que não é preciso eu dizer, Amanda, todo mundo percebe que existe um viés de esquerda. Qual o problema, Amanda? Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu tenho um viés de direita. Eu sou alguém que defende o liberalismo clássico com um viés conservador. Agora, você quer convencer alguém que você não tem um viés de esquerda, boa sorte. Mas, olha, hoje é dia do humorista. Pega leve, porque não exagera na dose. Você quem está exagerando, Constantino. Eu tento defender um pouco mais objetivamente, trazer aqui fatos, fontes dos dois lados do espectro político. Eu pedi para não exagerar, pelo amor de Deus. Muito bem, deixa eu ouvir o nosso Jorge Serrão aqui. Muito bem. Pior do que fazer militância política, como participar de lives com gente de tendência ideológica clara de esquerda, que alguns ministros do Supremo têm feito, é
a tentativa a todo momento do Supremo de reafirmar o seu poder sobre os outros poderes, o Executivo, o Legislativo, Militar, quem quer que seja. Esse é o ponto grave. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro hoje é um ponto de desequilíbrio do nosso regime. E isso é grave. Agora, aproveitando que hoje é o dia do humorista, né? Ontem teve uma crise militar gravíssima no governo Bolsonaro. Quase que o general Braga Neto perdeu o seu ministério. O presidente Bolsonaro, depois do jogo Flamengo e Palmeiras, diante da atuação brilhante do goleiro do Flamengo, resolveu: Diego Alves ia ser o ministro da Defesa. Mas alguém demoveu ele dessa ideia inteligente. Muito bem.